Bom dia, salve os irmãos com a paz do Senhor. Estamos em mais um momento devocional, mas antes eu quero orar com os irmãos. Senhor Deus, Pai que está no céu, Pai, te agradecemos, ó Deus, pela noite que o Senhor nos deste, por este dia, Senhor. Pai, eu te peço agora, Deus, que o Senhor venha, ó Pai, me dá, ó Deus, sabedoria dos altos céus. Ó Pai, venha, Senhor, me dar discernimento, ó Deus, para que eu possa, ó Pai, compartilhar a sua palavra, Deus. Que possamos ouvir, ó Pai, a sua palavra, reter e praticar a sua palavra. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem muito conhecida que fala sobre o filho da viúva de Naim. Se encontra em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos estar lendo do versículo 11 ao versículo 17. Nos fala assim: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Bem, meus irmãos, como eu falei, uma passagem muito conhecida e interessante, que nós vemos aonde Jesus estava passando, aonde Jesus estava, havia grandes multidões. E aqui nesse texto não é diferente, fala que ia Jesus com alguns discípulos e uma grande multidão ia com ele. Multidão não é sinônimo de unanimidade. Muitos ali não tinham o mesmo propósito, cada um ali tinha uma expectativa, podemos dizer assim. E a Bíblia nos fala, essa passagem nos fala que houve ali um encontro de duas multidões. Uma multidão seguia Jesus, uma multidão com uma expectativa, uma multidão com uma esperança. Muitos ali, como eu falei, estavam ali só acompanhando, mas a Bíblia fala que havia os discípulos ali. Havia aqueles que acompanhavam e havia aqueles que seguiam. E havia aquela multidão cheia de alegria, uma multidão com uma grande expectativa, e ali ele se encontra com uma multidão já sem expectativa nenhuma, sem perspectiva nenhuma, porque aquela multidão estava ali para fazer um sepultamento, para enterrar aquele filho daquela viúva. E a Bíblia narra o encontro dessas duas multidões, e aonde Jesus está, aonde Jesus passava, algo maravilhoso acontecia. Irmão, nós podemos ver Jesus, nós vemos Jesus nos evangelhos, em casamento, em festas, mas nós nunca vimos Jesus no velório, participando de um velório, porque Ele é o dono da vida. Então ali, aquela segunda multidão, ela estava indo, aquela mãe estava indo sepultar o seu sonho, sepultar o seu filho. Aquela multidão, ela estava triste, ela não tinha mais esperança. A vida tinha acabado para aquele jovem. A única coisa que havia para fazer era sepultar aquele jovem e ir embora, sepultar o seu sonho e ir embora. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. Nós imaginamos a situação daquela mulher. A Bíblia fala que ela era viúva, ela já não tinha o seu marido. A Bíblia fala que aquele filho era o seu filho único. E Jesus chega para aquela mulher e fala: mulher, não chores. Imagina o que é para uma mãe que está indo sepultar o seu filho ouvir essa palavra: não chore.
Imagina como seria a vida daquela mulher daqui para frente. Mas a Bíblia fala que Jesus ele para o cortejo e ele toca naquele caixão e ele fala: manceba, te digo, levanta-te. E aquelas pessoas que levavam, que acompanhavam, que levavam aquele caixão, elas pararam, porque a tradição dos judeus, se você toca numa coisa, um cadáver é considerado imundo. Se você toca numa coisa imunda, você se torna imundo. Mas se Jesus toca em algo imundo, ele purifica. Ele não é contaminado de maneira nenhuma, ele purifica. Aquele que é tocado por Jesus, ele é santificado. E aquele jovem que estava morto, aquele jovem que já tinha perdido a sua vida, agora com a palavra de Jesus, com o toque de Jesus, Jesus fala: manceba, te digo, levanta-te. É restaurada a vida, é devolvida a vida àquele jovem, é devolvido o fôlego àquele jovem. Aquela multidão agora, ela se junta com a outra multidão, elas têm a mesma alegria agora. Aquela multidão que estava, aquela mãe que já tinha perdido seu filho, aquele jovem que já tinha perdido a sua vida, aquela multidão que já tinha perdido a sua esperança, agora aquela mãe, ela tem a sua história reescrita por Jesus. Aquele jovem, ele tem a sua história reescrita por Jesus. Muitos daquela multidão tem a sua história reescrita por Jesus. Então, quando Jesus chega, quando Jesus passa, algo maravilhoso acontece. Nós não ficamos na mesmice. Jesus, ele veio trazer vida, e vida com abundância. Jesus, aonde Jesus está, a morte não pode predominar. Aonde Jesus está, a tristeza não pode prevalecer. Aonde Jesus está, a vida, e vida com abundância. E foi isso que Jesus mostrou para aquela multidão. E aquela mãe, ela teve agora a sua história totalmente transformada. Aquele jovem e muitos daquela multidão, digo muitos daquela multidão porque, como eu falei, muitos ali acompanhavam, muitos seguiam. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta hora: quem é você na multidão? Você é um acompanhante ou é um seguidor? Qual a sua perspectiva ao seguir Jesus? É uma perspectiva, qual a sua expectativa? É uma expectativa material ou uma expectativa espiritual? Então, aquelas pessoas, elas puderam ver, elas puderam presenciar aquele milagre, elas puderam ter a sua história reescrita. A reação daquela mulher, a reação daquela multidão foi ver algo maravilhoso. E nós podemos ver agora aquele jovem ressuscitado, com a palavra de Jesus, com o gesto de Jesus. Irmãos, quando Jesus está passando, quando nós ouvimos Jesus, é como se Jesus nos desse uma folha em branco e uma caneta na mão para nós reescrevermos a nossa história. A tristeza e a morte não pode predominar. A tristeza e a morte não pode prevalecer, porque Jesus, ele é o dono da vida. E aquelas duas multidões agora, elas estavam na mesma expectativa, elas estavam na mesma alegria, elas estavam no mesmo propósito: seguir a Jesus. Muitos ali puderam ver presenciar o milagre e puderam ver que aquilo que Jesus tem de mais precioso para nos dar é a vida. Jesus, ele não veio para nos dar um emprego milionário. Jesus, ele não veio para nos dar uma mansão. Isso nós podemos conquistar com o nosso trabalho e com a ajuda dele. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Jesus veio para reescrever a nossa história. Muitos ali estavam indo sepultar o seu sonho,
mas Jesus veio para trazer novamente. Jesus veio para ressuscitar o sonho de muitos. Jesus veio para ressuscitar os nossos sonhos. Jesus veio para nos trazer vida. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Aquela mulher, ela pôde ver aquilo. Aquele jovem foi a prova real disso. E aquela multidão pôde presenciar aquilo que Jesus fez. E a nossa expectativa, a nossa alegria, a nossa esperança tem que estar sempre sendo renovada no Senhor Jesus, porque Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor da vida, e Ele não veio para nos dar coisas materiais, mas Ele veio para nos dar vida e vida eterna. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com vocês neste momento. Senhor Deus e Pai está nos céus, te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra, Pai, e te agradecemos, ó Deus, por este dia que está se iniciando, Pai. Eu te peço, ó Pai, neste momento que o Senhor venha, ó Deus, está nos conduzindo, Senhor, está, ó Deus, guiando os nossos passos, que possamos estar, ó Deus, sendo direcionados por Ti a cada momento, e que possamos ter a certeza, ó Deus, que a nossa alegria está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, porque o Senhor é o autor e o dono da vida. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, Senhor.